então vamos ao primeiro conceito. Todo técnico ele tem que saber o que é uma corrente elétrica. Tá? A corrente elétrica, quando eu mexo matematicamente, a gente trabalha com a letra I. Para eu não escrever corrente elétrica numa fórmula matemática, eu vou colocar I. Então, essa grandeza é sempre representada pela letra I. Vamos aqui a um enunciado que eu tirei. O que é? Veja que eu procuro buscar em livros alguns enunciados, tá, gente? Para não dizer o que eu acho que é. Tá? É sempre bom na eletrônica, quando a gente faz algumas afirmações, a gente buscar uma citação. Isso aí, em todo trabalho científico, a gente busca citação. Ou seja, a gente tira o conceito daquilo dentro da teoria que já é formulada, a não ser que a gente está inventando uma coisa nova, que não é o nosso caso aqui ainda, né? Futuramente, quando vocês virarem pesquisadores, se alguém gostar, vocês vão fazer a lei de vocês, né? Podemos, assim, concluir que a corrente elétrica é o quê? É o movimento ordenado das cargas elétricas. Olha bem, hein? Que são quem? Os eletrões. Então, quando tem um raio, vocês presenciam, vocês conseguem ver a corrente elétrica. Aquilo ali é uma corrente elétrica, o raio é uma corrente elétrica. São eletrões em movimento do chão para a nuvem, ou da nuvem para o chão, o sentido depende da polarização que tiver. Tá? Então, a corrente elétrica, o raio é uma corrente elétrica, ao vivo ali. Quando você vê aquele clarão, são os elétrons andando ali de um lado para o outro. Então, isso é corrente elétrica. Então, corrente elétrica, gente, é movimento, tá? O próprio nome está dizendo, né? Quando eu falo corrente, eu não estou falando corrente daquela que prende, né? De elo. Eu estou falando da corrente como a corrente marítima. O que é uma corrente marítima? Uma corrente, é um movimento da água ali dentro de um oceano, por exemplo. Uma corrente de ar é o quê? É o vento circulando por dentro de uma casa. Então, eu estou falando de corrente no sentido de movimento. E elétrica dos elétrons, dos eletrões, né? Então, movimento dos eletrões. Então, corrente elétrica é o movimento dos eletrões. Hein? E isso é interessante, tá? Eu vou dizer por quê, mas vamos andar. Então, esse conceito tem que ficar bem claro. Corrente elétrica é o movimento dos elétrons, dos eletrões, né? Bom, aí tem um detalhe. O raio é uma quantidade absurda de eletrões. Por isso, é tão gigante, a gente consegue até ver. Tá? Agora, um fio, por exemplo, ele vai ter uma quantidade de eletrões que circula dentro dele. Tá? Então, essa corrente elétrica ela tem intensidade. Tanto tem que nós temos diversos condutores, fios, com tamanhos diferentes. Nós temos fios de 1,5 milímetro quadrado de seção, temos fio mais grosso, fio mais fino. Tá? E por que você tem fios mais finos e mais grossos? Porque tem lugares que você precisa de muita corrente elétrica. Muita corrente elétrica é porque vai passar muitos eletrões. Então, você precisa de um fio mais grosso. Quem determina isso? Quem está consumindo. Eu tenho aqui uma máquina industrial que precisa de uma corrente elétrica alta. Então, eu preciso de um fio grosso, porque vai passar muitos eletrões. Eu tenho aqui um circuitinho de carga muito fraquinho. Então, eu uso uma corrente baixa. Corrente baixa, fio fino. É uma questão de custo. Não vou gastar um material que é caro, porque o fio ele é caro, ele tem um custo, em colocar um fio grosso para uma corrente pequena. Então, quando a gente projeta alguma coisa, a gente projeta o fio de acordo com a corrente que passa. Quando vocês projetam a instalação numa residência, vocês vão usar, por exemplo, fio de 1,5 milímetro quadrado para alimentação das lâmpadas. Em Portugal, a gente faz um circuito de iluminação separado do circuito
de tomada. A tomada, por exemplo, já podemos usar fios de 2,5 milímetros. Tá? E aí as lâmpadas, 1,5. A corrente das lâmpadas é muito menor. Então, a gente usa o fio de 1,5 milímetro, por exemplo, ele aguenta cerca de 17 amperes. Então, um fio de 1,5 milímetro, ele suporta 17 amperes. Se colocar mais de 17 amperes, corre o risco de danificar o fio. Ele vai esquentar, ele pode queimar, ele pode pegar fogo, pode abrir, pode dar um N problemas, né? Por isso que nós colocamos as proteções, os disjuntores, que o disjuntor ele vai desligar para não deixar que aquela corrente elétrica seja muito grande. Então, quando eu coloco um disjuntor de 15 amperes num fio de 1,5 milímetro quadrado, eu protejo o fio, porque o fio aguenta 17, mas o disjuntor com 15 ele desliga. Então, eu nunca vou deixar passar uma corrente acima de 17. Tá? Então, corrente elétrica é física mesmo. Tanto é que uma tomada, por exemplo, que vai ligar aparelhos mais... Uma cozinha, por exemplo, chegamos a usar fio de 4 milímetros. 4 milímetros aguentam 30 amperes. Mas a gente tem fornos elétricos, tem vários equipamentos, fritadeiras, aparelhos que puxam uma corrente maior. Então, a gente precisa de um fio mais grosso mesmo, né? Maior. Tá? Em eletrônica, as correntes são menores, que geralmente são bem menores que uma corrente de uma residência. Tá? Então, aqui, eu só mostrei aqui para vocês verem, ó, a seção do fio e os eletrões em movimento. Então, a corrente elétrica é isso. Então, a intensidade da corrente é medida pelo número de eletrões que passa pela seção do fio, em determinado tempo, tendo como unidade o ampere. Então, o ampere é a unidade de corrente, representado pela letra A. Então, resumindo aqui, corrente elétrica é o movimento dos eletrões. Ela possui como sigla o I, eu uso o I de intensidade da corrente. A unidade dela é o ampere, que a gente representa também pela letra A, se eu não quiser escrever ampere. E a corrente elétrica é a quantidade de eletrões que circula em um determinado tempo.